Boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje a nossa 7ª live, certo? A live que tem por tema a ascese teresiana. Nosso amigo Douglas entrar. Boa noite, meu querido. E aí? Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Só tentando ajeitar melhor essa iluminação aqui. Não sei se eu tô, tá tranquilo aí pra me ouvir? Tô lhe ouvindo bem. Beleza, então show. Apanhando aqui, mas... E aí? Tudo em paz? Será que vai dar tempo hoje falar isso tudo mesmo? Vamos tentar, né? Fazer a nossa parte, né? Tô achando difícil. Se não der, a gente divide. É, né? É. Não sei, tô muito escuro aqui pra vocês ou não? Ou tá de boa? Tá escuro um pouquinho, mas Eu não sei por que ficou escuro hoje. Tô fazendo o mesmo canto que eu fiz com o Sérgio. vamos Então dizendo tá embora. ok, então bora. Vamos embora. Reza aí. Tá, deixa eu só colocar isso aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Ti, Senhor, a graça de termos desejo ardente de nos unirmos a Ti, desejo ardente de unirmos a nossa vontade à Tua, uma vontade sincera de querer praticar a mortificação para atingir esse objetivo. Pedimos a Ti pela intercessão de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, para que aquilo que iremos discutir hoje, conversar hoje, que tudo isso nos ajude a termos uma ainda mais forte, determinada determinação para atingirmos o objetivo, que é sermos um contigo. Tudo isso nós pedimos pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos na bendita frase, né? Determinada determinação. Ela usa exatamente para isso, para a ascese, né? A Exato. purificação da alma. Exatamente. Então é isso aí. Como vocês aí vêm acompanhando, né? A gente vai adentrar no 6º capítulo do livro Quero Ver a Deus, né? Quem ainda não adquiriu ou não sabe, é o nosso livro base, né? Dos estudos das 3 primeiras moradas. E depois de ter visto a oração, né? E o bom Jesus, que é aquele com quem você conversa na oração, né? Que é aquele que você procura conhecer e procura ter a amizade, né? Que é a definição de oração para Santa Teresa d'Ávila, né? Que é um tratado de amor, de amizade com aquele com que se sabe que o ama, né? Que te ama primeiro, inclusive. Então, a gente vai entrar numa parte que é muito importante e muitas vezes esquecida pela os pregadores modernos, que é, né? Eu estou sendo aí um pouco diminuindo um pouco, mas é isso mesmo, né? Que é a mortificação, a ascese, que nada mais é, a ascese significa a purificação, né? A limpeza, a purificação, que a Santa Teresa e o Santo, né, São João da Cruz, os dois baluartes fundadores do Carmelo, eles ensinam aos seus filhos, né, as irmãs e os freis a praticarem. Exato.
É interessante que o Frei Mário Eugênio no livro, né, ele, principalmente nesses capítulos iniciais, ele retoma muito o episódio que gerou o nome do livro, né, É, que foi aquela tentativa frustrada de ir para a Terra dos Mouros para matá-los, né, ou para morrer pelos mouros e assim ser mártir da igreja, de Santa Teresa com o seu irmão, né? E aí ela fala uma frase muito marcante, né? Que é: para ver Deus é preciso morrer. E aí, a partir dessa frase, né, que o Frei mais uma vez vai retomá-la, né? Agora nesse capítulo, nesse sexto capítulo, ele vai dar então dando prosseguimento a respeito do que ele vai desenvolvendo durante todo o capítulo, né? Que é sobre a questão da ascese, né? E ele vai dizer que a ascese teresiana ela tem três principais características que já começaremos a falar sobre elas, que seria: ela tem que ser absoluta, ela tem que ser adaptada, ela tem que ser progressiva, né? Um pouco antes da live eu falava com o Bruno que eu não sei se vai dar tempo a gente falar sobre essas duas últimas, né? Talvez a gente tenha que fazer uma outra live a respeito, porque sobre a adaptação da ascese, isso, para poder tratar disso, o Frei ele vai trazer todo o contexto histórico onde Santa Teresa e São João da Cruz estavam imersos, né? Aí ele coloca também um contraposto com São Francisco de Sales, depois traz Santa Teresinha do Menino Jesus, para fazer a gente entender porque o conceito de ascese para Santa Teresinha do Menino Jesus parecia ser tão diferente do que Santa Teresa e tantos outros santos acabaram trazendo, né? Então, e é, e é, talvez não é, dê tempo. é engraçado que o Frei fala, né? Todo mundo conhece como é a cabeça de um espanhol do século XVI. E, Uhum. e hoje em dia ninguém conhece como é a cabeça Eu de um lendo assim, espanhol. todo mundo É, né? conhece. Ele fala, não, Ok. todo mundo conhece como eles pensavam. E eu falo, caramba, não Uhum. conheço nada, não sei nada como o espanhol pensava. Ainda bem que ele explica, né? Porque senão. É, se ele não viesse explicar depois, a gente tava tudo perdido, né? Ninguém sabia o que ele tava querendo dizer, né? Pois é. Mas Bom, é isso mas aí, né? antes da gente chegar então nessas três características, que talvez a gente só fique em uma hoje, nessa primeira, que é sobre a ascese ter a necessidade dela ser absoluta, né? Tem algumas coisinhas aí, uma introdução para a gente discutir a respeito, né? Quando Santa Teresa fala que para ver Deus é preciso morrer, né? O que ela está tratando aqui de forma direta é sobre a visão beatífica, né? Ou seja, você precisa morrer para, na linguagem de Santa Teresinha, entrar na vida, né? Quando morro, eu entro na vida, né? Então, para entrar na vida eterna, e a vida eterna é a união com Deus. Então, nessa vida eterna você vai conseguir realmente ver Deus, né? Claro que esse ver Deus aqui a gente sabe que é uma linguagem figurada, né? Deus não vai ser, não vai ter, os sentidos são coisas que não vão existir mais no estado de céu, né? Pois É, Cristo será tudo em todos, então é exatamente. uma perfeição indescritível, né? Então, a primeira coisa é essa, o óbvio, né? O literal. Para ver Deus é preciso morrer, ou seja, a visão beatífica. Quando se morre em estado de graça, né? Uma hora você vai ver Deus, seja diretamente indo direto para o céu, seja passando por uma purgação, né? No estado de purgatório, para depois chegar no céu. Mas você vai ver Deus alguma hora, né? Quando É, você morrer. se for, está de graça, obviamente. Se morrer está de graça, né? Ou então se fizer uma contrição perfeita nos últimos segundos de vida ali, caso não esteja em estado de graça, né? Bom, só que aí há um outro sentido, um segundo sentido que eu posso chamar assim do sentido indireto, né? Que é o seguinte: se para ver Deus é preciso morrer, então Santa Teresa ela pensa também aqui e ela vai falar muito sobre isso nos seus escritos, de uma morte contínua que ao ver Deus, né? Então há um certo progresso. Tem até a música lá que irmã Kelly Patrícia Tra, tra, musicou, né? travou aqui para mim, Doug. Não sei se foi só para mim, se o pessoal Tá, também então eu vou travou também para repetir, o resto do né? pessoal. Vou repetir então. É melhor você Santa Teresa repetir. fala que para ver Deus é preciso morrer. Então, tem o sentido direto, né? Que nós sabemos, e tem um sentido mais indireto, que é o seguinte: uma morte contínua e progressiva em vida vai permitir uma visão progressiva também de Deus em vida, né? Que vai culminar numa morte total, que é a separação do corpo e da alma, e, do mesmo modo, numa visão perfeita, né, de Deus. Então essa mortificação contínua
né? Essa morte contínua lembra muito, é o que eu estava falando, acho que na hora que travou, lembra muito aquela uma poesia de Santa Teresa que irmã Kelly Patrícia musicou, né? Que ela diz, pois morro porque não morro e vivo sem viver em mim. Então, que loucura é essa? Parece que é uma pessoa que não sabe escrever, não sabe o sentido das palavras quando compôs algo desse tipo, né? Como é que eu morro porque não morro? Simples, porque a ascese, a vida ascética, ela te traz uma morte, né? Só que essa morte que te traz, ela não te gera a morte da tua vida mesmo, A né? morte eterna, o salário do pecado, né? Exatamente, né? Essa morte aqui, quando diz morro porque não morro, ou seja, estou morrendo para mim mesmo na mortificação, mas eu não estou morrendo, enfim, é o fim da minha vida, né? E aí, ao passo que eu morro, eu vou vivendo. Ganho vida porque estou Só, me aproximando de Deus. exato, mas eu estou vivendo, mas eu não tô, mas eu não só vivo, eu vivo sem viver em mim, porque eu vivo em Cristo. Então, assim, fica a tarefa de casa aí já, aproveitando quem está de vez em quando passando as tarefas de casa, meditem sobre essa frase, tá, de Santa Teresa. Morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Tá? Ela resume muito bem o que a gente vai estar tratando aqui nessa nossa live de hoje, tá? Então, se para ver Deus é preciso morrer, então uma mortificação contínua vai me levar, ainda aqui na Terra, a uma intimidade com Deus, né? A uma intimidade, uma proximidade, uma união para que se caminhe nas moradas rumo ao salão real. Além da mortificação contínua, né, ela fala que tem que ser absoluta, né? Tem que ser, ela fala para as filhas dela, né, para as filhas dela no mosteiro, principalmente no caminho da perfeição, onde ela se prolonga mais sobre a ascese, né, a purificação das irmãs. Ela fala que tem que ser uma entrega absoluta. Ela não quer meio termo. Mas, assim, o Frei, ele repete várias vezes isso no capítulo, que ele disse que ela tinha compaixão com as irmãs que ainda não conseguiam se entregar absolutamente, mas ela era bem incisiva que a Não tem entrega, outro né, jeito. a mortificação tinha que ser absoluta, tem que ser uma mortificação perfeita, uma entrega perfeita para, é, para Cristo, né? Tem que realmente carregar a cruz, né? Tanto é que tem aquela frase que falou, né? Se você, se a irmã, né? Se o Carmelo, né? De São José de Ávila, fitasse tanto a Cristo na cruz e morresse de fome, bem-aventuradas as irmãs do Carmelo, né? Exato. E essa questão de ser absoluta, ela fala naquele trecho conhecido, né? Quem começa a servir ao Senhor verdadeiramente, o mínimo que ele pode oferecer é a própria vida. Né? Então, é absoluto. A ascese que Santa Teresa fala é algo completo, algo por inteiro, né? Tem outro trecho que ela vai falar assim, o que é ser espiritual? Né? Ela vai dizer que ser espiritual é dar-se por inteiro. Essa aqui é muito boa, né? É fazer-se escravo de Deus, marcado com o selo da cruz para servir a todos. Caramba, isso aqui é um negócio... A gente podia fazer uma live só sobre essa frase aí, né? Você fazer esse escravo de Deus, ou seja, você perde toda a sua liberdade, você dá toda a sua liberdade a Deus, fazer esse escravo de Deus, né? E aí qual é a marca que há em mim para dizer que eu sou escravo de Deus? É a marca da cruz. Eu sou marcado com a cruz, né? Com o selo da cruz. E por que eu me torno escravo de Deus? Para servi-lo? Sim. Mas como é que eu sirvo? Eu sirvo nos outros. Eu sirvo nos irmãos. Tá? Então, Santa Teresa ela consegue realmente assim... É como se ela conseguisse resumir o que é ser cristão, assim, perfeitamente, numa frase só. É muito bonito. E entra aqui essa questão do absoluto, né? O que é um escravo? Escravo é alguém que ele não tem mais nada que é dele. O corpo dele, de certa forma, é do seu senhor. Que ele trabalha, o corpo dele serve para servir o seu senhor. Não serve para servir a si próprio, para adquirir, trabalhar e adquirir dinheiro para si, obter bens para si. Não é mais isso. Ele serve para tudo para o senhor, né? E, inclusive, o escravo ele é ainda pior que o servo. Porque o servo ainda tem liberdade. O escravo nem a liberdade tem. Porque a liberdade está nas mãos do seu senhor. A não ser que ele escreva uma carta de alforria para dar ao escravo, né? Então, o que é ser espiritual? O que é caminhar na santidade? O que é tornar-se santo? Santa Teresa vai dizer, dar-se por inteiro. Se tornar escravo de Deus, com o selo da cruz em si,
fazendo-se servo de todos, dando-lhe toda a liberdade para que não sobre nada para você, né? E ela é tão incisiva no que tu estava falando aí, Bruno, dessa questão dela ter, às vezes, compaixão, né? Ela vai até dizer uma vez assim, agora eu não me recordo direitinho como é que tá, mas é tipo assim, que no Carmelo é assim, ou você vive desse jeito, ou então talvez seja melhor vocês procurarem outra vocação em outro canto, né? Ela fala isso, né? Você pode servir a Deus em outros lugares. Exato, que aí tem um detalhe importante, não é arrogância de tipo, aqui a gente é mais santo do que em outros lugares, né? No Carmelo a gente reza mais do que nas outras ordens, do que em outro canto. Não é, é só uma questão de vocação, seja uma questão de qual é o chamado de Deus, que é aquele ali, pronto, né? E aí Santa Teresa, ela é muito incisiva nesse ponto, assim, né? Ela vai dizer, os prazeres e a oração são coisas incompatíveis. Incompatibilíssimas, né? Não tem como ter as duas coisas. E aí, se você olha um negócio desse assim, que aí entra a parte da adaptação, que não sei se vai dar tempo de falar hoje, né? Se você olha para uma frase dessa, os prazeres e a oração são coisas incompatíveis, se você olha para a vida real da gente, faz pronto, nunca vou ter oração na vida. Porque a gente está imerso no mundo, a gente tem uma realidade totalmente diferente, né? A gente tem um chamado de vocação totalmente diferente das monjas e dos frades, né? E aí, então, assim, a gente não pode ter prazer nenhum nessa vida se a gente quiser ser alguém de oração, segundo Santa Teresa. Então a gente tem que ir entendendo isso, né? Entender a realidade que ela falou, entender o que é, como adaptar essa realidade para a nossa realidade daqui, né? E aí são coisas que a gente vai, talvez se der tempo aí, comentar a respeito. Hoje, né? Mas a gente com certeza vai comentar, não sabe se é hoje. Não sabemos se é hoje, exato. E aí pronto, fala aí. Eu acho muito legal, assim, essa questão. É porque existe essa dualidade que é muito bem trabalhada lá em São João da Cruz, né? Que quando ele escreve, ele desenha aqueles 3 desenhos, né, das 3 vias, e a via esquerda, né, que o ser humano pode seguir. Ele pode seguir a via da esquerda, onde ele vai atrás da riqueza, dos reconhecimentos, do estudo, da inteligência do mundo. Essa é uma via que o ser humano pode seguir. E na outra via ele consegue os dons espirituais, as graças espirituais, onde sabedoria, ele vai viver uma sabedoria e ele vai viver uma vida de graça. Mas a subida do Monte Carmelo, né? A subida do Monte Carmelo, que é o caminho do meio. Ele escreve 4 vezes nada, 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 né? Ou seja, você se esvazia por inteiro, você faz acesso absoluto e quando você chega em cima do monte, você tem tudo. Né? Deus para de lhe chamar de servo e ele passa a lhe chamar de amigo. O mundo é seu, né? O São João da Cruz fala isso, né? O mundo é meu, as estrelas são minhas. Ele fala na verdade, isso não é nem de amigo, né? Quando ele chega, ele já chama de, como na linguagem do canto dos cantos, de minha pomba, de minha amada. Né? Onde encontra as minhas delícias. Vai ser a esposa. Eu falei de amigo porque é a mais famosa. A via iluminativa, né? Jesus Cristo fala. Jesus Cristo fala para os discípulos, né? Que ele disse, já não os chamamos de servo, mas de amigos, né? É porque, rapidão, eu só comentei assim por conta daquela questão dos 3 amores, né? Que aí tem relação com as moradas, né? Nas primeiras moradas a gente é chamado de servo, porque a gente não tem ainda uma relação, a gente não tem com Deus, né? Ele tem com a gente, mas a gente não tem com ele uma relação ainda. Não tem o amor também, né? Exato, não tem aquele amor verdadeiro, né? E aí, quando a gente avança lá, sai da via purgativa e vai para a via iluminativa, né, que seria ali lá para as 4ª moradas em diante, né, a gente já estaria ali num amor de amizade, né? Então, um amor filial, alguém que está ali, que gosta de estar próximo e tudo mais. E aí, quando você chega nas últimas moradas, aí você chega no amor esponsal mesmo, que é o ápice, né? É isso aí. E São João da Cruz, ele fala dessa forma. E assim, aí você pensa, eu vou me privar da liberdade, né? A liberdade, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa que Deus deu ao homem de maneira tão especial. Lá na criação, o homem ele é dotado do livre-arbítrio, né? E você vai se privar da liberdade, é o contrário, né? Você, ao se entregar 100% àquele que te deu o livre-arbítrio, você estará realmente livre, porque você será esposo da liberdade, né? Esposo da graça, esposo de tudo, tudo será seu, você será 100% livre e 100% preso, né? E 100% unido a Deus, né? Isso é muito... Esses antônimos são a cara de São João da Cruz, velho, sem condições. Paradoxalmente, você vai ser 100% livre e você vai fazer aquilo de livre vontade, né? Você vai contrair o matrimônio de livre e espontânea vontade e vai ser 100% livre e 100% preso, porque agora não há mais separação entre o homem e Deus. A liberdade é quando você se prende, né? Exatamente.
É louco, é muito louco isso, muito louco mesmo. Por isso que São João da Cruz é muito compreendido, porque é totalmente. O que ele escreve é totalmente contrário à razão da gente, assim, do que vem na razão, né? Que aí, se der tempo, a gente fala daquela questão toda do iluminismo, que ele escreve muito para atacar o iluminismo, então o povo estava muito preso na razão, e ele coloca coisas que a alma vai totalmente contrária à razão, né? Porque Exatamente. Santo Agostinho já vai dizer que a fé e a razão andam juntas, mas a fé anda mais adiante, né? Então tem horas que não dá para você se basear só pela razão, porque a fé ela vai mais além. Bom, voltando para a questão então de ser absoluto, né? O Freire vai começar tratando disso, falando que o que há na verdade dentro da alma humana é uma batalha, né? Daí que algumas pessoas vão dizer que Santa Teresinha tinha como principal virtude a fortaleza, porque foi alguém que soube travar muito bem essa batalha interior, essa batalha espiritual, né? E aí Santa Teresa, ela é engraçada demais, bicho, nessas horas, assim, quando o cara vai ler, assim, porque ela vai dizer: eu não quero que vocês sejam mulherzinhas. Eu quero que vocês sejam mulheres quase como varões, Varões, entendeu? né? Eu quero vocês viris, eu quero vocês fortes, né? Ela vai dizer assim que para essa batalha espiritual que a gente passa, que é necessária a mortificação, né? Ela vai dizer que é necessário mais coragem do que para muitos outros trabalhos do mundo, né? Que é algo que eu já comentei aqui anteriormente, alguma live que eu não lembro, que dos 3 tipos de trabalho, o trabalho espiritual é o mais árduo, né? O trabalho físico, ele é mais fácil O do que o trabalho braçal, intelectual, intelectual. que é mais fácil do que o trabalho espiritual, né? Então, assim, é muito mais difícil você, sei lá, tá fazendo uma mortificação, você rezar, do que você ler, do que você fazer um serviço dentro da igreja física. Então, existe É essa ordem verdade. de dificuldade e é claro que o que é mais difícil acaba sendo aquilo que rende mais frutos, né? Por isso que Então, tem muita gente que se prende também aí aos serviços básicos na igreja, né? sim, Assim, o cara vai e passa a vida fazendo limpeza de encontro de EJC, de SC, né? Fazendo o serviço básico. Não que não seja meritoso, óbvio que é, mas é um mérito bem menor do que o trabalho espiritual, né? Onde você vai gastar a sua vida em obséquio de Cristo, né? Como a gente vive no Carmelo. É bem menor o mérito disso do que a vida de contemplação e oração, né? Que são trabalhos muito exato. mais difíceis e mais árduos do que os trabalhos braçais. Se você fizer uma comparação rápida, assim, o que é mais custoso? Passar 2 horas diante do Santíssimo em silêncio, passar 2 horas dando uma pregação, ou passar 2 horas, sei lá, organizando a liturgia para a missa? Você Com consegue ver certeza. um grau de facilidade. Organizar as coisas para missa é muito fácil. Você tá lá, às vezes tem outras pessoas, você vai conversando e vai E organizando e passa rápido tal. também, né? Passa rápido, passa voando, né? Numa pregação já é um pouco mais árduo, você tem que se preparar, existe toda a dificuldade, a batalha que existe, tudo mais, né? E aí você vai fazer a pregação. Agora passa 2 horas em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Parece que eita, passou 15 minutos, quando você olha, faz 2 segundos que você É entrou. igual a Santa Teresa, o cara fica olhando como é que chama lá? O coisinha lá esqueci o nome. É uma ampulheta. O cara fica olhando uma ampulheta assim para esperar passar o tempo, às vezes, porque é muito É, difícil, né? É muito difícil. E aí, Santa Teresa faz uma comparação que é uma das coisas mais sensacionais que eu já li a respeito e que me fez meditar sobre até outras coisas, tá? Então, quem tá aí meio disperso na live, preste atenção nessa frase que eu vou ler agora de Santa Teresa, tá? Esse trecho que eu vou ler de Santa Teresa. Olha o que ela vai dizer. Embora nas batalhas o alferes, o que é o alferes? O alferes é o cara que, quando tá no exército lá na frente, é o cara que carrega a bandeira, o estandarte, né? Ele tem que estar segurando sempre o estandarte porque está representando ali, aquilo está dando, de certa forma, um impulso, uma força, tá motivando o exército a continuar firme, né? E muitas vezes, no meio de uma batalha assim, o povo tenta logo matar o cara que está com o estandarte. derrubar o alferes, né? Exato. Tenta derrubar logo o alferes, o cara que está com o estandarte, porque aquilo já é uma forma como eu posso dizer, desmotivar o exército inimigo, ou de declarar antecipadamente que aquele exército vai cair, porque a bandeira dele já caiu. Tá? Então, tem toda essa linguagem figurada por trás, né? Então, é o que ela vai dizer. Embora nas batalhas, o alferes, o cara que segura o estandarte, ele não peleja, ou seja, ele não saia, não saia para lutar e não saia super cansado e tal, né? E não tá ali na frente, todo mundo não tá vendo ele dando a vida pela causa, ele tá segurando só uma bandeirinha, coitado, faz nada, né? Embora isso tudo, nem por isso ele deixa de correr grande perigo, né? Porque ele pode ser morto na batalha. E no seu íntimo,
ele deve lutar mais do que todos, já que está portando o estandarte, ele não pode se defender. Ninguém pensa sobre isso. O cara tá segurando com as duas mãos, o estandarte é um negócio alto assim de 5 metros, um cabo gigante lá com a bandeira lá em cima. Não tem como ele segurar com a mão só, ele não é um Hulk, entendeu? Ele segura com as duas mãos. Então, se alguém vem dar uma espadada nele, ele não tem como se defender. Ele tá com as duas mãos ocupadas, não tem como pegar um escudo, alguma coisa do tipo, né? Então, olha só como ele fica, ele luta interiormente mais que todo mundo. Os caras que estão no meio da batalha, né? Os caras que estão no meio da batalha, eles estão ali com a espada na mão, dá um grito e sai pra matar o outro ali, a adrenalina comendo solto e o negócio acaba saindo, né? O cara que tá com o estandarte, não, ele tá com uma responsabilidade imensa nas mãos, ele tá totalmente desprotegido, né? E a luta interior dele é muito maior do que todo mundo. Porque ele sabe da responsabilidade que ele traz, ele sabe que ele não pode se proteger, então perceba que aqui a gente deu um Ele passo. é mais corajoso também, né? Isso, também, né? Perceba o passo que a gente já deu. O cara que está lá na primeira linha de batalha, ele é o cara que está no trabalho físico, né? Esse carinha aqui do estandarte, ele já passou por um trabalho intelectual, porque está passando isso tudo na cabeça dele, e a luta dele acaba sendo até mais interior do que exterior, né? Que é uma luta mais difícil de ser travada, diga-se de passagem. E aí ele não pode se defender, e mesmo que o façam em pedaços, ele não pode jamais soltar o estandarte. Porque ele está representando ali a constância, a fortaleza do exército. Beleza. Aí vai continuar Santa Teresa. Guardem tudo isso, tá? Para vocês digerirem depois, além do que a gente vai falar, assim. Tá? Assim, ela vai fazer a comparação agora, que o alferes é o contemplativo. Assim, os contemplativos devem levar erguida a bandeira da humildade e sofrer todos os golpes sem dar nenhum. Porque o seu ofício é padecer como Cristo. Levantar bem alto a cruz, não a deixar sair das mãos por mais perigos em que se vejam. E aí, se você agora, com essa imagem, que fui formando na sua cabeça, tá? Agora você tem mais uma caixinha no seu imaginário a respeito do alferes, tá? Numa batalha. Se você agora pegar toda essa imagem e trazer o alferes como sendo o contemplativo, aí vai entrar em tudo que a gente está falando aqui, né? O contemplativo, na verdade, ele é muito mais ameaçado pelos inimigos exteriores do que o de vida ativa. Ou seja, o cara que é missionário, o cara que sai para a missão, ele é muito menos tentado e atacado pelo inimigo do que o contemplativo, primeiro ponto, né? Segundo ponto, o missionário, ele faz a missão e pode parar o serviço dele ali para descansar, sei lá, uma semana, ou só vai fazer a missão agora amanhã. O contemplativo não, ele não pode largar o estandarte. A missão dele é o tempo inteiro, né? A missão, o efeito da ação do soldado da batalha é um efeito assim, em curto prazo, é algo micro, né? O efeito da ação do alferes é macro. O exército todo olha para ver se o estandarte está erguido. Então ele tem que manter o estandarte erguido, né? Ele pode sofrer todos esses golpes e, como o Bruno falou, ele é o mais corajoso de todos. Então é aquele que precisa de mais coragem para sobreviver a isso tudo, né? E, por fim, a gente precisa pensar esse estandarte, como Santa Teresa bem fala, como sendo a própria cruz, né? Aquele que ergue a sua cruz, que não solta a sua cruz. E se você pensar nesse estandarte, nessa cruz, colocando também a vida de oração, aí você vai entender o que Santa Teresa fala de determinada determinação. Aí parece que o negócio... E tem outra coisa que você também faz sentido, né? Pode até assim abrir. Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus é a padroeira das missões. Ela é a porta-estandarte. Exato. Ela, por tanto rezar pelos padres e por tanto se corresponder com eles, né, com os missionários, ela levava as missões à frente. Por isso que o Santo Padre a nomeou padroeira das missões. Uma santa e clausurada, que morreu com menos de 30 anos. Né? Exato, 24. Então, 24, o que é fazer missão? Bom, se a igreja coloca Santa Teresinha como a padroeira das missões, o que é fazer missão? Fazer missão é tornar-se escravo de Deus, sendo selado com a cruz, fazendo-se servo de todos. Isso é missão para a igreja. Então não é necessariamente ir a todo canto aí e tudo mais, né? E aí, Bruno, um último ponto a respeito disso tudo, assim, eu acho que eu nem esperava que a gente fosse demorar tanto isso aqui, mas acabou, as coisas foram aparecendo aí, né? O último ponto que é o seguinte: o contemplativo, ele é o escondido, né? Aquele que é convidado por Jesus, pelo seu esposo,
a esconder-se nas suas chagas, né? A fechar a porta do seu quarto para ali conversar com o Pai que ele escuta, né? Como Jesus fala no Evangelho. Então, vejam só, vocês já ouviram falar de um grande guerreiro, de uma grande nação, que o que é que ele fazia? Era ser o alferes? Não. Pelo contrário, o alferes ele nunca é lembrado, nunca é falado. Ele traz a maior missão de todas ali, ele nunca é lembrado, ele nunca é falado. Não é Então, reconhecido. exato, ele é o esquecido. Porque, e ele é o esquecido não porque talvez ele fosse o melhor lutador ali de todos, mas é porque ele quis ser o esquecido. Tá? Então, esse é um dos pontos mais importantes para a gente entender o que é crescer na oração e o que é ascese. Por que a ascese é tão importante para a oração? Porque a ascese vai me ensinar a esse escondimento, e nesse escondimento é onde eu vou encontrar Deus. Isso aqui é muito São João da Cruz, né? É o Deus escondido, Deus que se esconde dentro de mim para que eu saia cavando lá para descobrir onde é que ele está. O Deus que me convida, que abre o salão real, né? Para ali eu me esconder com ele, né? Tem uma imagem bonita que eu gosto de trazer à mente, que é Jesus, ele quer abrir a porta da sua adega para nos dar do seu vinho, que é o seu próprio sangue, né? Nos colocar na nossa taça. Então, isso é algo quando você está escondido, quando você está ali, assim, no interior, tá? Então, é muito bonita essa imagem, assim, é muito rica, tá? Meditem, peguem esse trecho aí, tá no material que a gente mandou para vocês no WhatsApp. Levanta o estandarte aí. Né? Levanta o estandarte na sua casa. Exato. Tá? Meditem essa frase, é muito bonita, assim, tem muita coisa, tá? Aí quando você traz toda essa imagem do alferes na cabeça, desse porta-estandarte, aí você entende o que Santa Teresa fala de determinada determinação, né? O alferes ele não pode largar. Acontece o que acontecer na linguagem dela, né? Palavra de Santa Teresa. Ainda que o mundo venha abaixo, não solta esse estandarte mesmo. Então, isso serve para tudo. Isso serve para a vida ascética, isso serve para a vida de oração, quando não se deve parar de rezar nunca, né? Por quê? Porque você não pode soltar o estandarte. Se você soltar o estandarte, o exército se desmotiva e aqui entra já São Paulo lá em... Eita, Doug, tu caísse aqui. Pelo menos aqui para mim travou. Voltei? Ainda não, para mim ainda não. E como é que tu tá me ouvindo se eu não voltei? Só a voz, né? A voz eu escutei. Eu não apareci ainda não, então? Agora a imagem voltou. Apareceu agora. Beleza. Bom, então é isso. É determinada a determinação. Não solta o estandarte, tá? Vamos ser determinados aqui, não vamos fazer a live cair. Ainda que o mundo venha abaixo, é isso. Né? E é até bom de comparar com a igreja, o pulmão, a oração, como a gente já falou, né, nas lives, como o pulmão, o que segura a igreja. Né? Então, muito das portas do inferno, né, não prevalecerem sobre a igreja, está em nós, vivos, que rezamos pela igreja, e nos santos mortos, né, que intercedem e sustentam a igreja também, né, lá os santos que estão lá no céu intercedendo pela igreja. Então, nunca as portas do inferno prevalecerão, porque os santos rezam pela igreja e nós, homens aqui na terra, nós, corpo da igreja, né, corpo militante que está aqui na terra, reza também por ela, para sustentá-la e erguê-la sempre que possível, né? Assim, sempre que for de nosso trabalho é rezar pelos sacerdotes, pela igreja, pelo Santo Padre, pelos nossos bispos. E quando os padres e bispos eles desandam, né? Podemos nos culpar, porque é falta de nossa oração. Estão dizendo aqui que a minha imagem está meio ruim. Eu vou lugar aqui para ver se melhora, tá? Deixa eu ver se vai melhorar. Deixa eu vir mais para perto aqui do roteador para ver se melhora. Então, fico segurando com a mão. Para resumir, enquanto o Doug está se localizando, a ascese absoluta, a ascese teresiana, de maneira absoluta, quer dizer a entrega total de sua vida. Você entregar totalmente sua vida, todas as suas vontades e todas as suas paixões e mais inclinações a Deus. E trabalhar de maneira ativa. Aí a gente está falando das primeiras moradas, então é uma purificação ativa da sua vontade. Você, de vontade própria, deve se procurar as virtudes que vão purificar
o seu, a sua alma, né? Seu pensamento e a sua vida. Então, a Santa fala disso lá no Caminho da Perfeição. Ela diz, né? Ela fala da humildade, fala bastante da humildade, fala dos apegos aos parentes, né? Que as irmãs do Carmelo, de maneira específica, devem desapegar. A Sim. pobreza, que é o desapego das coisas materiais, né? A obediência, que é a obediência, no caso das irmãs, é a obediência à madre e ao provincial, né? Todo o pessoal que está acima delas no Carmelo. E esses votos, eles são vividos de maneira real, né? A castidade, a obediência e a pobreza são vividos de maneira real lá no Carmelo, né? Com tantas monjas como os freis, mas também por nós que somos os seculares, vivemos de maneira adaptada a esses votos, né? De acordo com a nossa realidade de seculares. Sim. Quer falar alguma coisa mais, Doug? Não, essas virtudes aí que foi falando e tal, desapego da família e tudo mais, isso tá lá nos primeiros capítulos do Caminho da Perfeição, né? Exatamente. A Teresa vai colocar, inclusive, esperando que algumas dessas virtudes as irmãs já tenham, que ela nem precise dizer a respeito delas, né? É porque quem opta por entrar no Carmelo, né, deve ter alguma virtude, já deve ter desenvolvido. Tem que ter o mínimo, né? Tem que ter o mínimo ali, né? Só um detalhe importante assim, né? Quando a gente vai entendendo essa questão do alferes, né, do porta-estandarte, a gente vai entendendo porque Santa Teresa dizia que queria que as monjas fossem, né, viris, né? Ela fala assim: se não nos decidirmos a vencer de uma vez por todas a morte e a falta de saúde, nunca faremos nada, né? Enfrentar tudo sem temor, entregar tudo a Deus e tudo mais, né? E aí o que ela vai dizer assim, ela vai tentar justificar porque só são algumas pessoas que atingem o ápice da santidade. Porque existem santos mais santos que outros, né? Se todos temos as mesmas armas, as mesmas oportunidades para atingirmos a santidade, por que uns chegam mais longe e outros não chegam, né? E aí ela vai dizer que isso acontece, olha que legal, isso acontece porque as pessoas não abraçam a cruz desde o início. E a gente aprende, né, na espiritualidade carmelita que quando se ama a cruz se torna uma cruz sem cruz, né? Ela perde o peso. É por isso que é bonito você ver, você vê demais, na verdade, nos santos carmelitas, uma cruz sempre está ali presente em alguns dos ícones, em algumas das imagens que tem daqueles santos, né? Porque essa ideia de abraçar a cruz, né, de trazer a cruz para perto. Ou seja, quem não abraça a cruz desde o início, quem não busca uma vida de mortificação desde o início, é muito difícil mais para frente você conseguir ali progredir, né? Ou seja, o que é que Santa Teresa está dizendo? Primeiras moradas. Nas primeiras moradas, você tem que abraçar a cruz. Se você não começar a abraçar a cruz de agora, né, você nunca vai avançar para as moradas não superiores, vai avançar, né? Exatamente. Você vai se tornar uma alma retardatária. Que é uma alma retardatária? Uma alma anã. Você vai ficar com 70 anos de idade nas costas, mas você tem a vida espiritual de um boy de 15 anos. Porque você está nas primeiras moradas igual a ele. E pare e analise as pessoas com quem você convive, que você vai reconhecer claramente quem vive dessa forma. As almas retardatárias, as pessoas que são apegadas às paixões, às más inclinações. Se você parar para observar, você consegue ver de maneira clara as pessoas que estão nesses apegos carnais que não abraçaram a cruz e quiseram viver uma vida de prazeres. Foge da dor e busca o prazer. A televisão e as redes sociais é o que mais mostra, né? Esse tipo de pessoa. Exatamente. É engraçado que a Santa profetizou isso bem cedo, hein? Muito cedo, né? E aí, porque a gente está falando tanto assim de mortificação, de ascese, qual a importância disso tudo, né? Bom, para que serve tanta mortificação? Para que serve a ascese? É muito simples, né? A ascese serve para que você consiga moldar a sua vontade na vontade de Deus. Para você conseguir fazer isso, você tem que agir segundo a vontade de Deus. Porque nós não agimos segundo a vontade de Deus, porque nós agimos segundo a nossa vontade, né? E o que é agir segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus? É o pecado. Então as mortificações, o principal intuito da mortificação é fazer morrer em você mortificação, fazer morrer em você a ação dos 3 inimigos da alma, segundo São João da Cruz, né? Que é a própria carne, o mundo e o demônio. As mortificações vão te dar força para vencer esses 3 inimigos. Ou seja, a própria carne são os seus pecados, né? Segunda coisa, né? O mundo, ou seja, a ação exterior dos pecados dos outros contra você. E terceiro, o próprio demônio. As mortificações da vida ascética vai te dar força contra as investidas do demônio, né?
E aí, ela vai dizer que as almas que querem começar a ter oração, ou seja, estão nas primeiras moradas, essas almas, o ponto, assim, o foco delas é moldar a sua vontade à vontade de Deus. Então, o que é que nos ajuda a moldar a nossa vontade à vontade de Deus, que é o que vai nos ajudar a crescer espiritualmente nas primeiras moradas? Bem simples, mortificação. Então, aqui nesse curso a gente está falando sobre as 3 primeiras moradas. Então, pessoal, uma coisa que marca quem quer progredir ali das primeiras moradas é a vida de mortificação. Tá? A vida cética, né? E aí Santa Teresa vai dizer que essa vida cética, ela só é possível à alma generosa. E eu lembro que eu discuti isso numa live com o Sérgio, né? Que santidade é simplesmente você ser generoso com Deus, você dá além do obrigatório. Tá? Então, sei lá, umas mortificações que você vê ali de Santa Teresinha, que o povo acha lindo, maravilhoso e tal. Mas o que Santa Teresinha está falando ali de mortificação, nada daquilo está dentro dos 10 mandamentos. Não é algo obrigatório de você fazer. Tá? Existe uma mortificação, sei lá, vamos pensar aqui numa abstinência, né? Existe uma abstinência que a gente faz uma mortificação na sexta-feira, todos os católicos. Mas se eu fizer uma na quarta-feira, aquilo não é obrigatório. Então, se não é obrigatório, eu não vou fazer. Isso é uma alma que não é generosa. A alma generosa é aquela que quer dar além do obrigatório. Então, e assim, Santa Teresa... Fala. Não, assim, é importante frisar, não, mas aí você pensa, vou ficar na primeira morada, vou ser salvo, vou me garantir, né? Vou aqui ficar na primeira morada, não vou me fazer mortificação, vou passar uma vida lutando contra os pecados mortais, e quando morrer, eu vou pro purgatório, mas vou pro céu. Amigão, é muito melhor você purgar agora do que purgar no purgatório. Né? É bem menos doloroso e bem menos difícil, bem mais fácil, no caso, você fazer essas purgações agora do que no purgatório. Aí você faz, como assim mais fácil agora? Se para mim agora já é bem difícil. Então eu digo a você, amigo, se imagina você aí, agora, cara. Imagine como vai ser no purgatório. Né? Imagine como vai ser no purgatório. Scott Hahn, ele tem uns vídeos que ele tenta explicar o purgatório, né? E Scott Hahn, ele fala muito da Bíblia, é um teólogo americano, ele fala muito da Bíblia porque ele era um protestante que se converteu ao catolicismo, e ele fala que, uma das passagens que ele fala, ele diz que o purgatório é um fogo, e lá você só sai purificado. Então, assim, por mais que você tente vou ficar em estado de graça. Meu irmão, louvado seja Deus, você vai viver a vida em estado de graça. Vai ser difícil pra caramba você manter a vida em estado de graça. Principalmente porque você não abraçou a cruz. E mesmo assim, se você conseguir viver a vida toda na primeira morada e morrer na primeira morada, no estado de graça, você vai passar por muito sofrimento no purgatório. Então, ainda tem um detalhe, que quanto mais longe do salão real, mais difícil permanecer em estado de graça. Então, para quem está na fica mais difícil, né? Para quem tá dizendo que eu quero morrer no rasinho, eu quero morrer na primeira morada. Bicho, pra tu vai ser muito mais difícil do que se tu metesse a cara e botasse pra nadar lá pra dentro, entendeu? Vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Exatamente. Então, se você pensou nisso alguma vez na sua vida, sugiro... repensar. Sugiro de verdade aí um conselho de amigo para quem quer o seu bem, repense sua vida para começar a se purgar agora, fazer suas mortificações agora. Exato. Porque depois vai ser bem mais doloroso. Esse caminho e tem mais, e você ainda pode estar arriscando o que é mais importante, né, que é a sua salvação. Se garantindo, né? Exatamente. Tá quase um protestante aí, né? Não, basta o estado de graça, eu tô salvo. Eu não sei nem como é estado de graça em latim para dizer sola estado de graça em latim, para imitar sola fide, mas enfim. Esse passo a passo aí de você se tornando cada vez mais generoso para com Deus e moldando a sua vontade, a vontade dele e tal, né? Isso vai justificar o que Santa Teresa vai dizer, que muitas almas elas morrem apenas na oração mental, sem chegar à oração contemplativa por conta disso, porque elas não se tornam generosas. Né? E se você pensar, o que é a oração? A gente quando fala assim, de 3 orações, né? Oração vocal, oração mental e oração contemplativa. Né? O que é oração contemplativa? A oração contemplativa é quando Deus dá. Né? Até a oração mental você consegue pelo esforço próprio. Na oração contemplativa é Deus quem dá. Né? Então, se Deus dá, é porque Deus está sendo generoso. Então, quanto mais você for generoso com Ele, mais Ele será generoso com você. Ele vai retribuir sua generosidade.
Então, se você quer avançar nessas orações, você tem que ser generoso com Deus, né? Porque senão não tem outro caminho, né? E aí, o passo, assim, para ser generoso e para crescer tudo mais aí que a gente estava falando, entra muito naquilo que estava falando de São João da Cruz, né? Que ele fala que há 3 caminhos, né? Que aí relatam ali as 2 noites escuras da alma, né? Uma noite escura mais ali das coisas materiais, né? Uma segunda noite escura mais voltada para as coisas espirituais. E aí você vê... Da alma e do espírito, né? Isso, exato. São as 2 noites escuras. Que tem ativas e passivas, né? E no caso a gente está falando das ativas, que são as das primeiras moradas. E aí você vê assim que ele vai dizer que dos 3 caminhos, o caminho do Carmelo, né? Que é até bonito, né? O caminho do Carmelo é o caminho reto. É o caminho que não tem zigue-zague, não tem curvas, é o caminho reto. Igual o caminho do Calvário, é um caminho certeiro. Você sabe para onde você tem que ir, você sabe onde vai chegar, né? E aí ele vai dizer que, como tu repetisse, né? Ele vai dizer que é um caminho onde você busca nada, né? Eu coloquei no material aí 2 trechinhos dos poemas dele a respeito disso, são bem bonitos, né? Mas tem a segunda parte que é mais curtinha, até por conta do horário aqui, ele vai falar o seguinte, né? Esse despreendimento de São João da Cruz de não querer nada, nem sequer as coisas espirituais, né? Não querer nada, ele resume, assim, o caminho da ascese. Porque você vai se mortificando tanto que aí você entra no estado de nudez, você não tem mais nada. Você está nu. Nada, nem coisas espirituais você tem, sim. Você só tem Deus. É uma nudez, é um negócio assim, fenomenal, bicho. Tanto é que São João da Cruz, quando ia morrer, né, ele pediu ao seu superior o hábito que ele vestia para não se apresentar nu a Deus. Né? Ele disse, me dê apenas esse hábito, que nem o hábito que ele vestia era dele. Era da ordem, me dê apenas este hábito. E ele sabia, né, a hora que ia morrer, tanto é que quando estava chegando a hora, ele disse, se não me engano, eu não lembro qual era a hora canônica que ele ia rezar, que o cara, ele ficou perguntando, ele disse, vamos rezar, aí disse o nome da hora, né, ele fez, essa hora aí eu vou rezar no céu, e pronto, né, e já sabia de tanto que ele era unido a Deus, né, São João da Cruz. Ele fala assim, ó, para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para vires ao que não possuís, hás de ir por onde não possuís. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Né? Aí se você não compreende os escritos do santo, você buga. Porque Santa Teresinha, ela é filha de São João da Cruz. São João da Cruz está dizendo que para você chegar a ser tudo, você tem que buscar o nada. E Santa Teresinha diz que escolhe o tudo, que ela quer ser tudo na igreja. Né? Aí você fica... Como é que pode, assim? Porque é preciso mergulhar nos escritos dos santos, não só em frases soltas, em frases perdidas, né? Porque se você vê, há uma perfeição nessas 2 falas, né? E uma coisa interessante sobre esse caminho para subir ao Monte Carmelo, né? Que é o caminho, a estrada do meio, né? Ela é uma estrada íngreme, porque é um Monte Carmelo, você tem que subir, né? Lembrando que numa subida, naquela época, São João da Cruz, as pessoas utilizavam, até hoje às vezes utilizavam um cajadozinho, alguma coisa para servir de suporte na subida, né? E aí o Frei Maria Eugênia, ele vai dizer que na subida ao Monte Carmelo, né, que é um caminho íngreme, reto e simples, você só tem uma coisa para servir de apoio, a cruz. Então traga também essa imagem no seu imaginário, para o seu imaginário aí, né, quando você pensar no caminho da santidade. É você subir o Monte Carmelo com a sua cruz servindo de apoio pelo caminho. Você vai colocando e vai servindo de apoio para você subir e chegar até lá, né? E aí, por que a gente fala disso tudo aqui, que parece um negócio bem drástico, né? Meu Deus, que coisa drástica. É porque é isso mesmo, é verdade. Jesus disse que o reino dos céus é dos violentos. É dos violentos, exatamente. Então, quem quiser mamão com açúcar, papinha de aveia, rapaz, vá para outro canto, bicho. Porque aqui no cristianismo o bicho pega mesmo. São as palavras de Deus, do nosso Senhor. Ninguém está inventando assim, né? E se você vê assim, por que essa violência é necessária? O que significa essa violência? Aí você olha para outra frase fortíssima de Jesus. Aquele que me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer violência maior do que você negar a si mesmo? Você negar os seus prazeres, negar a sua vontade, negar os seus gostos, negar, sei lá, a tudo, né? Como o São João da Cruz vai dizer, você tem que se desapegar de todas as coisas, de tudo, né? Então, é uma complexidade isso muito... Aí, ele meio que anula qualquer pensamento que a pessoa tenha, né? Queira nada, não faça nada. Não, amigo, é violência. Né? Esse querer nada é uma forma violenta, porque suas más inclinações e sua vontade distorcida vai querer as coisas ruins, então você tem que ser violentamente
negativo com as suas no caso positivo, né? Você tem que ser violentamente oposto às suas más inclinações e suas vontades desagradas para ser nada, né? Então é uma violência, uma vontade ativa, é, é segurar a cruz com força, vai exigir tudo que você tem e mesmo assim não será o bastante. Então aí é que a graça de Deus entra e lhe sustentará. Tudo, quando você estiver lá dando tudo, que você não aguentar mais, aí que Deus entra e lhe ajuda. Mas enquanto você não estiver dando tudo, enquanto você não tiver ali só no banho-maria, né, no morno, né, aí naquela boa e velha, né, quente ou frio, morno eu vomito, né? Enquanto você estiver no morno, não vai funcionar nada. E aí, quando a gente vai entendendo que essa ascese teresiana ela é absoluta, né? Ou seja, é do tudo, do todo, você vai começando a compreender porque os santos pediam sofrimentos, né? Eu vou explicar isso agora para vocês. Vejam só. O caminho de subida ao Monte Carmelo é igual a subida do Calvário. É um caminho sangrento, é um caminho áspero, um caminho de purgação, é a via purgativa que nós estamos aqui. Um caminho difícil mesmo, né? E aí, o cristão ele tem que seguir os passos de Cristo. Por isso o nome cristão. E se você pensar, digamos assim, já que temos que seguir os passos do mestre, né? Imagine então aí um santo, o que é um santo de sétima morada, né? É um santo que, como Gálatas 2:20 fala, já não sei o que vive, é Cristo que vive em mim, eles se tornam um só, né? E aí vamos pensar, Cristo diante do sofrimento, o que é que ele queria? Ele queria fugir. Cristo, ele diz, eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Cristo ardia de desejo de cumprir a missão, né? Então, ele ardia de desejo de conseguir chegar logo no Calvário. Então, se o santo de sétima morada ele se torna um outro Cristo aqui na Terra, o desejo dele é o desejo de Cristo. Tá? Então, olha que interessante. Então, o desejo do santo de sétima morada é de cumprir a missão do Pai, né? De ser a vítima expiatória pela humanidade inteira, pelos pecados da humanidade inteira. Ou seja, eu tenho sede, que Jesus disse, a alma também diz a mesma coisa, porque ela se torna um com Cristo. Eu tenho sede de almas, né? E aí você vai compreendendo por que esses santos suspiravam por sofrimentos. Porque do mesmo jeito que Cristo suspirava pelo sofrimento, pela paixão, para cumprir a vontade do Pai, a alma que se torna o outro Cristo, unida a ele, vai desejar a mesma coisa. Vai desejar os sofrimentos para cumprir a missão do Pai o quanto antes, né? Fazer o que Cristo fez, aspirar por esses sofrimentos. É por isso que os santos desejavam os sofrimentos, né? Você pode pegar umas frases aqui que tem lá no livro, né? Ó, Santa Teresa vai dizer, ou morrer ou padecer. São João da Cruz vai dizer, sofrer e ser desprezado. Nada mais. E Santa Teresinha vai dizer, o sofrimento se tornou meu céu na terra. Olha que absurdo, o sofrimento se tornou meu céu na terra. Esse povo é masoquista. Não, esse povo é outro Cristo na terra, que quer cumprir a missão do Pai. E a missão do Pai é morrer pelas almas, porque há sede dentro de si pela salvação das almas, né? E aí, isso tudo que a gente falou aqui, pessoal, nessa live, pode parecer uma coisa super absurda para a sua realidade, né? É porque vocês estão numa ordem, então é super rigoroso. Não, isso aqui está falando de evangelho, nu e cru, nada mais que isso, né? E aí eu queria terminar com a frase de São João da Cruz a respeito disso. Ele vai dizer, se em algum tempo, meu filho, alguém quiser persuadi-lo, seja ele prelado ou não, tá? Seja alguém superior, um padre, bispo, o que for, se alguém tentar persuadi-lo a seguir alguma doutrina de liberdades e facilidades, não lhe dê crédito, nem abrace, ainda que ele a confirme com milagres que ela é verdadeira. Olha só agora a finalização de São João da Cruz, galera. Escuta isso. Dê antes preferência à penitência e ao maior desapego de todas as coisas. Se vier o diretor espiritual, um bispo, um cara que faz milagres, você ali vê uma alma santa, é uma alma santa, você diz é uma alma santa. E ele quiser venha para minha igreja que você vai ganhar a felicidade. Não, esse aí tá bom ainda. Eu não tô falando do cabo dentro da igreja. Você acha que o cara é o santo, entendeu? Pior e aí ele ainda, né? chegar oferecendo para você uma doutrina de facilidades, uma doutrina de liberdades, que não mostra esse caminho difícil, esqueça. Não há outro caminho. O caminho é um só, o caminho da cruz, né? O estandarte que nós levantamos é o estandarte da cruz, tá? Não tem outro estandarte, não tem outra bandeira, não tem outro jeito. O único caminho é esse. E o caminho para chegarmos ao Calvário igual a Cristo é o caminho da mortificação. É morrer de pouquinho em pouquinho aqui na Terra para um dia a gente chegar na vida eterna. É isso aí. Acho que não vai dar para falar o resto, né? A primeira terça parte do assunto.
Eu Ainda acho falta que 2 terços do assunto, né, Doug? mas eu acho que o resto do assunto dá pra gente trabalhar na segunda live, Numa numa live parte 2 só, aí, dessa daí. eu também acho. Então, E aí, a gente, falta acho que 4 minutos, né? A é, próxima live seria sobre um cara aí meio má pessoa que a gente ia falar do demônio, mas aí vai ficar para outra live, né? verdade. Se alguém tiver alguma pergunta Porque, aí, como a gente assim, tem uns minutinhos ainda aí, não sei se alguém tem alguma é pergunta só para para fazer. vocês abrirem aí a mente de vocês, o que é que o Frei está falando agora no começo, né? Ele está falando das perspectivas das moradas. O que é que você precisa saber e entender para trilhar o caminho das moradas de maneira eficaz. Então ele fala da oração, fala do bom Jesus, fala da ascese teresiana, e aí ele vai falar também do demônio que vai tentar lhe tirar do caminho da morada. Ele Isso. vai, ele vai tentar sua vida, tentar afastar sua vida do caminho correto. Então, quando vocês forem aí, se alguém tiver algum interesse de rever as lives, vocês saibam que até agora a gente está só trabalhando as perspectivas, ou seja, a gente está entrando no, no, tipo, na introdução do curso. Aí, até agora a gente está na introdução do curso. Só acaba ano que vem, galera, esse curso. Não, mas assim, daqui a pouco a gente entra na parte prática mesmo, né? Tanto é que a gente, se vocês se confessaram, acredito que todo mundo está na primeira morada, né? Sem quem não cometeu aí outro pecado. Mas uma coisa que eu também queria falar sobre a SESI é que a gente está falando aqui sobre a purificação, mas existe a SESI ela tem que ser contínua, vai ser a terceira coisa que a gente vai falar. Né? A gente falou a primeira agora que é a SESI absoluta, e lá tem que ser uma SESI progressiva. E para ser progressiva, né, a progressão ela tem que começar pequena e ir subindo. Você não queira aí, você que se sentiu tocado de alguma forma, não queira abraçar o mundo com as pernas e com os braços e com a cabeça. Você não queira aí já começar a partir de amanhã a rezar todas as horas canônicas e a rezar 10 rosários e a viver uma vida 100% contemplativa, porque quando chegar um dia que você não conseguir fazer isso tudo, e aí? Você vai estar decrescente. Então, uma sugestão que eu dou aí a quem estiver nos acompanhando é, se você não tem um horário, uma disciplina de oração diária, inicie com alguma coisa. Nem que seja um ângelus, rezar os ângelos nas horas, né, na sexta, na 12ª, na 18ª hora, ou rezar um texto de maneira diária, ou acompanhar a Liturgia das Horas. Tem um canal muito bom no YouTube da Liturgia das Horas que o pessoal faz a Liturgia das Horas, eles cantam a Liturgia das Horas. É só você botar lá no YouTube. Eu nem conheço o pessoal, é só porque de vez em quando eu escuto lá. Liturgia das Horas no YouTube você encontra. Então eu sugiro aí, quem puder, se você quiser começar uma ascese hoje, que você comece de baixo. Humilde, seja humilde, amigo, seja humilde, porque até os grandes santos, quando eles entraram travaram, né? Travaram na fé, quando eles não conseguiam evoluir, eles voltavam para humilde, como Santa Teresinha, rezavam Pai Nosso e uma Ave Maria. Né? E ficava lá meditando o Pai Nosso e Ave Maria. Então não queira ler o Saltério amanhã e rezar 10 rosários amanhã. Comece humilde e principalmente de uma maneira regular. Não é isso aí, Doug? Quer falar mais Isso alguma aí. coisa? Você nem se tem tempo, acho que já deve estar aí 1 minuto e nos 3 últimos. segundos. Vamos só rezar uma Ave Maria mesmo para Vamos agradecer a rezar uma Nossa Ave Senhora Maria. aí por Então, olhar por nós nessa noite. que Nossa Senhora, Rainha do Céu, Mãe do Carmelo, ela interceda por nossas vidas, interceda pelas nossas caminhadas e nos ajude a nos purificar cada vez mais e adaptarmos nossa vontade, entregarmos 100% nossa vontade a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Agradeço quem nos acompanhou até essas 9 horas. E segunda-feira a gente se encontra com a segunda parte da Sese Teresiana.
Valeu, Isso boa aí. noite. Um Vamos lá. abraço, Doug. Valeu.